Olá, boas-vindas ao canal da Local Web. Você já passou horas tentando entender uma funcionalidade que deveria ser simples durante o desenvolvimento? A boa notícia é que existe uma solução para isso, a Clean Architecture, ou arquitetura limpa. No vídeo de hoje eu vou mostrar como aplicar essa abordagem para desenvolver softwares de forma clara e organizada. Mas antes de começarmos, já sabe, né? Se inscreva no canal da Local Web, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa aquele like. Agora, vamos lá! A Clean Architecture, popularizada por Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, é uma abordagem estratégica que visa organizar e estruturar o código de forma a torná-lo adaptável às mudanças. Essa arquitetura é uma evolução do conceito de código limpo e implementa os princípios SOLID. Ela reúne as melhores práticas de um design, que ajudam a manter a lógica de negócios organizada e a minimizar as dependências dentro do sistema. Mas o que isso exatamente significa? Vou detalhar cada parte. Primeiramente, a arquitetura limpa é uma categoria de padrão de design de software. Isso significa que é um conjunto de diretrizes que ajuda a estruturar seu código de maneira clara e organizada. A ideia central é manter a lógica de negócios ou a lógica de domínio separada de outras partes do sistema. Com a Clean Architecture, construímos um núcleo de aplicação que é independente de frameworks, interface de usuários, banco de dados e outros detalhes técnicos. Esse núcleo é robusto e coeso, o que garante que o seu sistema seja fácil de manter e escalar. Um dos objetivos principais da Clean Architecture é minimizar as dependências dentro do sistema. Ao seguir esse padrão, podemos criar um software em que mudanças em uma parte do sistema tenham o mínimo impacto possível nas demais, tornando o código mais fácil de entender, modificar e testar. Como Dev Full Stack, abraçar a Clean Architecture é uma decisão estratégica que traz benefícios a curto e longo prazo. Ela aumenta a sua capacidade de adaptação às mudanças e promove um desenvolvimento mais ágil e eficiente. Para implementar a Clean Architecture, seguimos os princípios SOLID, que são 5 regras de design que promovem a criação de sistemas mais robustos e de fácil manutenção. Vamos relembrar rapidamente o que cada letra do SOLID significa. A letra S faz a referência ao Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Cada classe deve ter apenas uma responsabilidade, ou um motivo para mudar, ou seja, cada classe deve fazer uma coisa e fazer bem. Quando você mantém suas classes focadas em uma tarefa, fica mais fácil entender e modificar o código sem introduzir bugs. Já a letra O está relacionada ao Open Closet Principle, ou princípio do aberto-fechado. Aqui as classes devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Assim, você pode adicionar novos comportamentos a uma classe existente, sem alterar seu código-fonte. Este princípio promove a reutilização de código e facilita a introdução de novas funcionalidades. O L é o princípio da substituição de Liskov. Nele, os objetos de uma classe base devem poder ser substituídos por objetos de uma classe derivada, sem alterar o funcionamento do programa. Em outras palavras, uma classe derivada deve ser capaz de substituir sua classe de base, sem que o sistema que usa essa classe base perceba a diferença. Já o princípio da segregação de interfaces, representado pela letra I, divide as interfaces em partes menores e é mais específicas para tornar o software flexível e fácil de manter. Muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface única e generalizada. Dessa forma, os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam. E por fim, o D representa o princípio da inversão de dependência. Esse princípio inverte a direção típica das dependências, em que um módulo de alto nível depende de módulos de baixo nível. Em vez disso, ambos dependem de abstrações, o que reduz o acoplamento entre os módulos e aumenta a flexibilidade do sistema.
No blog da Local Web, exploramos como a aplicação desses princípios ajuda a manter a lógica de negócios organizada e a minimizar as dependências dentro do sistema. O link para este artigo está aparecendo aí no canto superior da tela para você. Depois de aprender o Clean Architecture, vamos abordar seus principais componentes. A lógica de negócios é a parte central e crítica de qualquer aplicação de software. É aqui que as funcionalidades essenciais são implementadas, convertendo os requisitos do negócio em código executável. Essa camada lida com os processos complexos e algoritmos que definem como uma aplicação opera e interagem com os dados. Em um sistema de e-commerce, por exemplo, a lógica de negócio seria responsável por processar pedidos de clientes, calcular preços, aplicar descontos, gerenciar estoques e coordenar o envio de produtos. Essas operações são essenciais para o funcionamento adequado do negócio e, portanto, devem ser cuidadosamente projetadas e implementadas. Uma prática comum na organização da lógica de negócios é separá-la das outras camadas da aplicação, como a interface do usuário e o acesso a dados. Isso permite que ela seja reutilizável e independente de detalhes de implementação específicos, facilitando os testes e a manutenção ao longo do tempo. Outros componentes do Clean Architecture são as entidades. Elas representam as regras de negócios que governam o comportamento do sistema e são essenciais para sua compreensão e manutenção a longo prazo. As entidades são as coisas que sempre serão verdadeiras ou estáticas para a aplicação. Elas podem ser objetos com métodos ou simplesmente coleções de estrutura de dados com as suas respectivas funções. Em um sistema de gestão de pessoas, por exemplo, as entidades poderiam incluir objetos como colaborador, departamento e cargo. Cada uma dessas entidades teria atributos correspondentes como nome, posição e salário, além de métodos para realizar as operações relacionadas, como calcular o salário líquido ou atualizar as informações do profissional. Em volta das entidades existem os casos de uso, que encapsulam toda a lógica de negócios específicas da aplicação. Elas descrevem como as funcionalidades do sistema interagem com as entidades para resolver problemas de negócios específicos, fornecendo uma representação estruturada e coesa das informações manipuladas pelo sistema. Relacionados a entidades, temos os adaptadores. Eles convertem dados entre a forma mais conveniente para os casos de uso e entidades, e a forma mais conveniente para os agentes externos, como o banco de dados ou a web. Os adaptadores garantem que as mudanças nos sistemas externos não afetem o núcleo da aplicação. Antes de continuarmos, vou dar uma dica importante. Com o servidor VPS da Local Web, você fica no comando da sua máquina virtual e conta com recursos dedicados para facilitar o desenvolvimento e gerenciamento de suas aplicações. A Local Web é pioneira em hospedagem de sites, com infraestrutura no Brasil. Possui uma equipe qualificada para te atender sempre que você precisar, com suporte especializado 24/7. E oferece muita segurança com os servidores monitorados 24 horas por dia. Saiba mais sobre o servidor VPS da Local Web no link que está na descrição deste vídeo. Continuando, vamos explorar os benefícios oferecidos pela arquitetura limpa. Quando se trata de um desenvolvimento de software, a busca pela excelência nunca termina. As pessoas desenvolvedoras estão sempre procurando maneiras de tornar seus códigos mais eficientes, flexíveis e fáceis de manter. Nesse sentido, um dos principais benefícios da arquitetura limpa é o desacoplamento dos componentes do sistema. Cada parte do software é isolada o suficiente para que possa ser alterado sem afetar o restante do sistema. Imagine que você precisa atualizar uma funcionalidade específica da sua aplicação. Aplicando a arquitetura limpa, podemos fazer isso sem a necessidade de recriar todo o sistema, o que economiza tempo e esforços significativos. Outra vantagem é a manutenção aprimorada do software. Com uma separação clara de responsabilidades entre os diferentes componentes, como a lógica de negócios, a interface do usuário e o acesso a dados, fica muito mais fácil entender, modificar e evoluir continuamente o código. Assim, temos menos contratempos no desenvolvimento de software e uma base sólida para futuras atualizações e expansões do sistema. Por fim, o Clean Architecture torna os componentes independentes do sistema mais testáveis, ou seja,
Componentes isolados podem ser testados de forma mais eficaz, o que significa que é possível identificar e corrigir problemas mais rapidamente durante o processo de desenvolvimento. Como resultado, temos um software mais confiável de alta qualidade. E aí, o que você achou dessas vantagens da arquitetura limpa? Me conta aqui nos comentários. Gostou de conhecer os conceitos da arquitetura limpa? Então curta este vídeo. Também aproveite para assinar o canal e acessar o blog da Local Web. Sempre compartilhamos conteúdos sobre Dev. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais!